Um homem está cortando lenha sem parar. Sua filha está estendendo as roupas de casa, até que ela vê algo estranho e avisa o homem. Tem alguém vindo. O homem abandona seu machado e manda sua filha entrar imediatamente. Ele está assustado, com medo. Tem algo errado, algo terrível está prestes a acontecer. E ele sabe disso. Alguns carros chegam e um deles sai um homem que caminha em sua direção. Ele pergunta sobre o dono da propriedade, estende a mão, a segura por vários segundos e diz: Sou o coronel da SS, Hans Landa. Essa cena, sua tensão absurda logo de cara, não é à toa. Sempre que o coronel aparece, o medo se instaura, o tempo fica mais escasso e sua vida nunca mais será a mesma. Não estamos falando de qualquer vilão, estamos falando de um dos vilões mais populares e sádicos de toda a história. Hoje, vou te mostrar como Tarantino criou o vilão perfeito. Para começar, precisamos entender o que torna Hans Landa tão complexo. Sempre que você vê o Hans Landa, é provável que ele esteja sorrindo. E não só sorrindo, como cumprimentando outras pessoas, beijando a mão de mulheres, sendo o mais educado e cavalheiro possível. Sua imagem é algo essencial para ele. Landa precisa passar imposição e respeito. Seu cargo e título o colocam em uma alta posição social. Por isso, a todo instante, independente se está prestes a executar dezenas de pessoas, ele mantém sua postura e seus gestos amigáveis. Até perguntar se estava sendo insensível de alguma forma, o cara pergunta. Um verdadeiro Lord. Bom, Lord Voldemort, só se for. Porque o lado bom de Hans Landa só existe para esconder o verdadeiro monstro. Assim que ele entra na casa de Lapadite, você consegue ver o medo e o desespero no rosto de todos. Você pode até pensar, claro, é um coronel da SS no meio de uma França dominada por nazistas. Mas não é só isso, tem algo maior por trás, sua completa dominância. Para pra pensar. Enquanto a gente vê os personagens ao seu redor todos tensos, confrontados, se sentindo em julgamento, prestes a perderem tudo, a gente vê o Hans Landa completamente à vontade. Isso acontece em diversos momentos no filme, tanto que se você reparar bem, você sempre vai ver ele fazendo alguma coisa enquanto não fala, mastigando alto, servindo bebida, gesticulando com as mãos, dando risada, ao contrário de seus adversários, que permanecem completamente imóveis. Antes mesmo de entrar na casa do fazendeiro, por exemplo, assim que aperta suas mãos, ele mantém o aperto por um bom tempo. E na hora que o francês solta, ele o segura pelo braço e o conduz até a casa. Ali ele já mostra sua força de um jeito que parece que a casa é do próprio Hans. Ou quando já dentro da casa, ele começa a encarar uma das filhas de Lapadite, olhando fixo pro rosto dela. O que já passa uma mensagem do tipo, se não falar o que eu quero, é chumbo nela! Essas atitudes mostram, além de seu controle total da situação, o quanto esse cara sabe como jogar com frieza. E não só isso, a gente vê que ele se diverte com o medo, a dor e o sofrimento de todos em volta. As pessoas estão presas e encurraladas. Ele não. Ele está livre para torturar, para assustar e fazer o que bem quiser. Por exemplo, a grande abertura de Bastardos Inglórios, com a tensão que vai crescendo, poderia ser uma cena que duraria nem um minuto se Hans Landa quisesse. Pensa só. Ele já sabia desde o começo que a família desaparecida estava escondida ali. Não tinha por que criar todo esse interrogatório. Ah, mas ele queria saber exatamente onde eles estavam para poder atirar. Meu amigo, ele estava acompanhado de vários soldados da SS, todos armados. Era só entrar e sair metendo bala e achar eles de um jeito ou de outro. Não tinha porquê de tudo aquilo. O mesmo a gente pode ver na cena mais cômica do filme, quando os bastardos estão infiltrados no cinema e começam a tentar desenrolar no italiano para enganar o Hans. E o que a gente vê é isso aí. Gurlami. Antonio Margarete. Buongiorno. Margarete. Grazie. Dominic De Coco. Gurlami. Arrivederci. O cara mete um arrivederci, mais caipira possível, e ainda assim, ele não faz nada naquele momento. E sim, ele até captura o personagem do Brad Pitt depois. Mas naquele momento, ele tava mais se divertindo com a situação. Tanto que ainda deixa dois dos bastardos passar. O mesmo acontece com a Bridget. Porque se a gente pensa naquela chacina que rolou no bar, onde morreram muitos soldados alemães, a única prova restante no lugar era de um sapato feminino.
E assim que Hans bate o olho nela, imediatamente repara em seu pé e vê que ele está todo enfaixado. Na hora ele começa a fazer perguntas e questionar ela. E quando ela fala que machucou escalando uma montanha, pô, o cara coringou. Landa não precisava depois interrogar a Bridget e pedir para experimentar o sapato que ele havia encontrado, porque ele já sabia. Mas ele queria deixar claro que conseguiu. Hans precisava mostrar o quanto era superior, o quanto era melhor. E principalmente, o quanto ele se divertia em ver os outros em posição de inferioridade, sabendo que estavam a um passo do fim. Mas nada disso é tão cruel comparado à sua relação com a Shoshana. Ele poderia ter acabado com ela quando a vê fugindo da casa. Já tinha exterminado sua família. Mas não. Ele a deixa ir embora. Não antes de dar um sorriso e dizer: Shoshana! Matar daquele jeito, com ela correndo de costas, não teria graça. O sofrimento maior era deixar ela viva, tendo visto todos da sua família morrer bem na sua frente e sabendo que os dois se encontrariam novamente. E a tortura fica ainda pior quando ele aparece um tempo depois, bem no jantar que a Shoshana estava. Ali a Shoshana começa a ficar tensa e tenta se levantar pra ir embora, mas Hans a segura na cadeira pra ela não sair. Ele pede pra ficar a sós com ela, e aí começa mais um interrogatório. Ele pergunta de onde ela veio, quem ela é, como conseguiu trabalhar no cinema. E depois de tentar despistar o Hans, ele mostra o quanto podia ser ainda mais cruel, já que ele pede exclusivamente para ela projetar um filme de propaganda nazista que seria exibido em seu cinema. Repito, uma garota judia que tinha acabado de perder toda a família exibindo um filme de propaganda nazista. Só não falo que foi ruim, porque o negócio foi fogo. Isso só mostra o quão sádico e perverso ele consegue ser. Ele poderia ter contado que sabia quem ela era, mas a deixou ir embora mais uma vez. E por quê? Bom, porque ele queria que ela sempre lembrasse seu rosto, seu nome, seu poder, sua lenda. Landa queria que todos soubessem quem ele é, justamente porque sua maldade é do tamanho do seu ego. E o mais assustador é que ainda não falamos da pior parte. Sabemos da fama de Hans Landa e como ele a utiliza para causar medo em seus oponentes, além de se divertir e muito com isso. Mas a gente vê no filme que isso não é tudo. Ele não usou seu uniforme, estampa aquele símbolo, porque é um patriota que idolatra seu partido, ou porque só gosta de capturar judeus como hobby. As atitudes de Landa são sempre pensadas para o seu próprio benefício. Ele não se importa com a Alemanha, ou com o partido que trabalha. Ele só se importa com o seu próprio reconhecimento, com um título mais alto e com os bônus que aquela função traz. Não é à toa que, ao invés de prender os bastardos por terrorismo, ele prefere fazer um acordo com o chefe deles para acabar com a guerra e se livrar do bigodudo lá em troca de uma vida luxuosa nos Estados Unidos. Landa só joga pra vencer, não importa se vai trair seu país ou seus aliados. Em seu jogo, só há adversários. E como um belo de um oportunista, na hora que aquela bomba quase que literalmente caiu em suas mãos, ele não podia deixar passar essa chance. Ainda mais que naquele momento histórico da vida real, a Alemanha vinha perdendo força, já que em 1944 o país começava a perder territórios e ser invadida pela Rússia. Ou seja, o país tá pra ir de base e eu sou um dos principais nomes do regime. E tô tendo a chance de sair daqui como um herói que acabou com a guerra. Mas só se for agora. Eu faria esse acordo. E você, Yurevich, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Só que aí, meu amigo, o lado mais feio, ambicioso e traiçoeiro não contava com a única coisa que poderia destruir Hans Landa, ele mesmo. Quando acredita que o acordo está feito e que poderia ser livre, sua ambição e ego eram tão grandes que ele em nenhum momento leva em consideração que não é o único capaz de enganar ou trair alguém. Principalmente quando esse alguém deixa claro as coisas que mais importam para ele. E com certeza, o Hans tá nessa lista. É aí que a gente vê pela primeira vez tudo que nunca imaginamos encontrar em Hans Landa. Medo, desespero, sofrimento, agonia, tudo aquilo que ele gerava nas pessoas, agora se voltava contra ele. Ele estava pequeno, acuado, não tinha imposição, risada, cachimbo ou qualquer atitude que o transformava em alguém completamente assustador.
Sua posição e controle que tanto fizeram ganhar inúmeras partidas de xadrez, não previram que, às vezes, o peão também pode vencer o rei. Mas o reinado de um dos maiores vilões da história, esse, nunca será esquecido, porque sua queda não apaga seu legado. Pelo contrário, derrotar o grande chefão é o que todo mundo busca na vida, porque é aí que percebemos o quão difícil aquele jogo era, ainda mais quando estamos falando de um personagem que ressignificou o que é ser mau, carrasco, cruel, manipulador e completamente oportunista. Au revoir, Hans Landa.